Pelo menos 31 pessoas morreram e 250 ficaram feridas em Bruxelas depois que 3 bombas explodiram no aeroporto e uma na estação de metrô. O grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. A correspondente Aline Moraes traz os detalhes da tragédia. Em toda Bruxelas, as bandeiras estão a meio mastro. As autoridades declararam 3 dias de luto oficial após os atentados na capital belga, que cedia a maior parte dos órgãos da União Europeia. Pouco antes das 8 horas da manhã, 2 explosões atingiram o aeroporto de Bruxelas. Do lado de dentro, muito pó e pedaços do teto pelo chão. Esta passageira conta que quando ouviram a primeira explosão não foi muito forte e até se questionaram se seria mesmo uma explosão. E de repente a segunda aconteceu, bem próxima. Nós só corremos. Aconteceu tudo tão de repente, disse ela. We just ran. Um pouco mais de 1 hora depois, fumaça na estação de metrô de Malbec, próxima ao bairro onde ficam os prédios da União Europeia. Os passageiros deixaram o trem pelo túnel depois que uma bomba explodiu no vagão do meio. O alerta antiterror na capital belga foi colocado no nível máximo. No aeroporto, a polícia encontrou ainda uma 3ª bomba que foi destruída. Este homem, visto ao lado de outros 2 suspeitos de terem se explodido, está sendo agora procurado. A tragédia em Bruxelas aconteceu 4 dias depois que a polícia belga prendeu Salah Abdeslam. O francês de 26 anos era intensamente procurado desde novembro do ano passado, suspeito de ter participado dos atentados terroristas em Paris. Em um comunicado divulgado em francês e em árabe, o Estado Islâmico diz que planejou os atentados na capital belga com precisão e promete dias sombrios para os países que fazem parte da aliança contra o grupo. Os atentados na Bélgica tiveram grande impacto em várias partes do mundo. A correspondente Gisele Garcia traz as informações. Bandeiras foram posicionadas a meio mastro em órgãos públicos e embaixadas em vários países do mundo. Horas depois do atentado, a Alemanha, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, entre outros, reforçaram a segurança em seus territórios. Líderes de várias nacionalidades expressaram seu pesar pelo atentado. Na América Latina, os presidentes da Colômbia, do Chile e do Peru condenaram os ataques. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que encerrou hoje uma visita a Cuba, pediu às nações que se unam para combater o terrorismo. A chanceler Angela Merkel afirmou que a Alemanha vai trabalhar junto com a Bélgica para encontrar e punir os responsáveis pelos ataques. O presidente francês, François Hollande, foi à embaixada belga em Paris para assinar um livro de condolências às vítimas. Monumentos em várias cidades europeias foram iluminados com as cores da bandeira belga. Centenas de pessoas se reuniram em frente à prefeitura de Paris e fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas dos ataques. Os europeus se sentem desafiados pelo terrorismo e custam a acreditar que mais um ataque aconteceu, vitimando dezenas de inocentes. Nas ruas, o medo das pessoas é visível, aqui em Londres e em outras cidades que já viveram tragédia semelhante. Medo de coisas simples, como andar de metrô ou frequentar lugares públicos. Esta moradora de Roma afirma que, apesar do medo, é preciso continuar trabalhando, viajando e mandando os filhos para estudar fora. Não podemos desistir do nosso estilo de vida, não está certo, diz ela. Nosso estilo de vida, não podemos renunciar. A chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, reagiu à notícia dos ataques com lágrimas nos olhos. Em visita à Jordânia, ela se emocionou ao falar do atentado. O cientista político Peter Oliveira, um brasileiro que mora em Bruxelas há 10 anos, diz que o clima continua tenso e confuso na capital belga. Ele conversou com a nossa equipe por telefone. Está todo mundo com medo, alguns têm atitudes mais corajosas de enfrentar esse movimento de terror e saem de casa, se expõem mais porque se recusam a aceitar essa barbárie. Existem algumas críticas, sim, falando que as autoridades talvez tenham sido um pouco negligentes
Porém, eu faço outra leitura. Eu acho ainda muito complicado de prever um atentado de tão amplo, até mesmo porque o ato terrorista, ele é bárbaro, ele é covarde, e ele é muito difícil de se prever. Colocar a falta somente de notabilidade hoje, uma falta de investigação, seria muito prematuro. A questão é muito mais complexa, porque a gente pensa uma questão social, e esse mal deve ser cortado pela raiz. O paulistano com dupla nacionalidade belga, Sebastián Belin, estava no aeroporto na hora das explosões. Ele precisou passar por uma cirurgia, mas não corre risco de morrer. O consulado brasileiro em Bruxelas abriu um plantão na internet para atender quem busca informações sobre parentes e amigos. O consulado se mantém, claro, como sempre, em plantão, né? E agora em plantão reforçado. Na nossa página web, no perfil do Facebook, tem inclusive o telefone de plantão, é um celular de plantão do consulado, né, para qualquer emergência, para as pessoas quiserem saber também a respeito de pessoas, podem continuar entrando em contato todo o tempo conosco, né, a gente atende e-mail também, né, no próprio website do consulado e no perfil de Facebook tem essas informações de contato conosco. Vamos conversar com o Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. As autoridades belgas foram muito criticadas por não terem conseguido evitar esses atentados, apesar de terem prendido um dos responsáveis pelos atentados em Paris. Essas críticas procedem? Boa noite. Sim e não. Sim, porque podiam estar de plantão, como estavam, por ter prendido alguém que foi acusado de ter participado dos atos no fim do ano passado em Paris. E não, porque é muito difícil, tecnicamente, evitar isso. Embora fosse uma ação muito bem orquestrada e em lugares previsíveis, como, por exemplo, o aeroporto. Ainda assim, não houve capacidade de reação. Sobretudo porque faz tempo já que há uma repressão concentrada num bairro específico de Bruxelas, onde há uma grande concentração de pessoas que estão acusadas de estar vinculadas aos atos de Paris. Então, se sabe que ali podia haver alguma articulação, mas houve uma incapacidade de conseguir impedir. Emir, é possível acabar com esses atentados terroristas na Europa sem resolver o problema da guerra na Síria? Não é só a Síria, na verdade está alastrado uma quantidade de conflitos, né, que exatamente o Estado Islâmico está presente em vários lugares, até no Afeganistão, Iraque, portanto não é apenas esse. Se a gente for voltar atrás, podia remeter à ideia de que se tivesse sido resolvida a questão do Estado palestino, que estava na origem dos conflitos, talvez não tivesse alastrado conflitos dessa ordem. Agora, ele não tem só presença na Síria, são mais agudos na Síria, tem mais imigração dos sírios, mas, na verdade, é um conflito que se alastra pelo conjunto da região do Oriente Médio, portanto, não se pode remeter à resolução de um problema em particular apenas. Emir Sader, obrigado. Uma boa noite para você.